Eu não tô vendo comentários aqui. Eu queria saber se vocês estão me ouvindo. Boa noite, pessoal. Então, eu vou dar início a essa live, né? Vou me apresentar aqui para vocês e falar um pouco sobre a terapia floral de Bach. Meu nome é Michele, eu sou terapeuta integrativa. Eu sou formada em biologia e em engenharia de produção. Mas aqui vou falar para vocês, né, do caminho como terapeuta. E nesse caminho das terapias integrativas, eu comecei com a acupuntura. E logo em seguida, eu caminhei numa jornada junto aos florais de Bach. Então, não estava planejando, mas eu queria fazer aqui uma contextualização para vocês de como foi que eu adentrei nas terapias, né? Então, em 2004, mais ou menos, eu tinha muita dor de cabeça, me sentia muito ansiosa também. E procurei, né, medicina convencional para investigar essas dores de cabeça. Nessa ocasião, eu fui analisada de várias formas, fiz vários exames e a conclusão era que eu estava com crise de ansiedade e que eu devia tomar alguns remédios, né, para ansiedade. Então, iniciei tratamentos, né, na parte da neurologia, tratando com ansiolíticos e vi que as dores de cabeça continuavam. Então, optei por não seguir nesse caminho da medicação. E assim, lá para 2006, mais ou menos, no final de 2006, eu me vi numa crise muito grande, assim, que eu considero que foi uma noite escura da alma que eu vivi, né? Eu me sentia com início de pânico, com crise de ansiedade, ao mesmo tempo com muita angústia. E nesse momento foi um divisor de águas muito grande para mim e eu fui procurar a psicoterapia. E foi, assim, um recurso maravilhoso, né? Eu fiz tratamento medicamentoso nessa época, junto com a psicoterapia, e assim eu renasci, né? Como a fênix, eu dei uma renascida e prossegui na minha jornada nesse período. E aí, mas em 2014... eu me vi novamente num ciclo ali de tristeza, de interiorização, talvez uma depressão de novo chegando. E... Oi, Paula, boa noite. Você poderia me dar um retorno, você está me ouvindo? E nesse período de 2014, quando eu comecei a me sentir mal novamente, né? Eu já vinha também na psicoterapia, mudei só de abordagem, né? Eu fiz TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental. Nessa época, em 2014, eu estava na psicanálise. E foi um novo momento importante na minha vida. Obrigada, Paula. Obrigada aí pelo feedback. Foi um momento importante de novo na minha vida, né? Em 2006, essa depressão. E em 2014, esse início de depressão, mas eu já estava um pouco mais espertinha, vamos dizer assim, né? Buscando auxílio, buscando recurso. E aí, quando foi em 2015, um ano mais ou menos depois dessa situação, desse cenário, eu resolvi, falei assim, eu vou estudar melhor um pouco recursos, ferramentas diferentes que eu possa vir me cuidar de repente com elas, né? E aí veio um grande insight de estudar a medicina tradicional chinesa, né? De estudar a acupuntura. Então, esse momento, quando em 2015 eu vou estudar acupuntura, eu considero que foi assim, aquele portal que se abriu, sabe? Aquela luz que veio para mim no sentido de eu trilhar um caminho diferente, de eu olhar para a vida de uma forma diferente, olhar para o meu corpo de uma nova forma. E principalmente o que eu buscava, que era entender
a minha psique, entender o meu comportamento, entender as minhas angústias. Então, eu prossegui aí 2 anos fazendo uma pós-graduação em acupuntura. E foi então que em 2018 eu conheço a terapia floral. Eu, através de uma amiga, eu iniciei o uso como cliente, né? Iniciei o uso dos florais. E encantada assim com a filosofia, com o sutil que eu já vinha percebendo através da acupuntura, porque foi um momento, gente, onde eu fui me deparar com a energia. Que eu fui entender que aquela coisa do átomo, da física, da química, tabela periódica e elétrons e energia ali, aquilo não estava para fora de mim, aquilo sou eu, né? Nós somos energia. Então, o tempo inteiro, tudo é energia. A vida inteira, ela está movida pela energia, é o movimento, né? Então, nesse momento de estudar a terapia floral, eu simplesmente fiquei apaixonada por ela. Isso foi em 2018 e há 6 anos eu estudo e faço uso desses recursos, né, para a gestão das minhas emoções, para o retorno ao meu equilíbrio, para a minha homeostase, né, quando eu sinto que a coisa está muito fora do eixo. Então, eu vou aproveitar aqui para falar com vocês que eu estou iniciando uma série de lives e de encontros, onde eu vou estar abordando a terapia floral. Em cada live a gente vai esmiuçar um pouquinho mais, né, dessa terapia. Para quem já conhece, né, pode estar aí incrementando o conhecimento ou compartilhando também. E para quem nunca ouviu falar, né, o grande objetivo assim, de apresentar esse recurso. E eu vou estar oferecendo daqui a alguns dias uma jornada que eu desenhei com muito carinho, com muito amor, que minha alma fica muito feliz de poder estar colocando isso no mundo, que é uma oportunidade da gente trilhar 21 dias junto dos florais de Bach. E eu vou falar depois sobre ela em outro momento, com mais profundidade, né? Não é o objetivo dessa live agora. Então, gente, o que são os florais de Bach? Bach é o nome do seu idealizador, né, desse sistema, que foi o Dr. Eduard Bach, por isso florais de Bach. Após a terapia floral de Bach, outros sistemas florais surgiram, e então existem vários sistemas. Eu estudei a terapia floral do Dr. Bach, a original, e estudei em Campinas, e sou practitioner registrada no Instituto Bach Center, em Londres. A internet tá legal aí pra vocês? Eu acho que eu vou abrir uma porta aqui pra ver se melhora um pouco. Parei um pouquinho. Vamos ver se melhora um pouco aqui, gente, tá? Porque coisas de internet. Então, o que ocorre, né? O Dr. Bach, na década de 30, ele era um médico inglês e ele trabalhava com imunologia, com bacteriologia, e ele percebeu que a mesma doença, tratada da mesma forma, os resultados eram diferentes. E por que eram diferentes? Porque as pessoas eram diferentes. Então, mesmo que a pessoa tinha lá uma dor de estômago e era tratada da mesma forma que a outra pessoa com dor de estômago, uma melhorava e a outra não. E ele era muito sensível, muito conectado com a natureza e com a habilidade, né, perceptiva das pessoas. Ele foi entendendo que o temperamento, que o comportamento, que as reações emocionais estavam diretamente ligadas aos resultados que ele observava. E ele começou nesse intuito de observar e de descobrir algo que fosse simples e que pudesse trazer de volta o equilíbrio para o emocional e o comportamento daquelas pessoas, né? Então, o Dr. Bach, em algum momento da vida dele, ele resolveu se retirar para o campo. Ele largou o consultório dele, as atividades dele convencionais, e foi onde ele começou a descoberta dos florais. Ele descobriu 38 florais. Ele descobriu 19 florais pela experiência externa e os últimos 19 ele descobriu percebendo nele mesmo os sintomas.
Então ele tinha um sintoma e descobriu uma flor. Mas como funciona isso, né? Qual o embasamento e qual é o fundamento aí para o funcionamento desses florais de Bach? Conforme eu falei para vocês, nós somos energia. E as plantas, a natureza, também são energia. E Dr. Bach entendeu o seguinte, que o Criador, na sua perfeição, ele nos criou e na própria natureza haveria de ter recursos para nos reequilibrar, para cuidar da raiz dos nossos sintomas. Porque na terapia floral, a gente não vai tratar um sintoma, a gente vai tratar a pessoa, o paciente, né? Aquele indivíduo que está com alguma desarmonia. Então o Dr. Bach, ele identificou que haviam 7 grupos principais de comportamentos, né? Ele identificou o grupo do medo, o grupo da solidão, o grupo dos indecisos ou inseguros, o grupo dos desesperados, o grupo dos controladores ou que se preocupavam em demasia com os outros, e o grupo dos hipersensíveis, as influências do meio, as influências externas. Dentro de cada um desses 7 grupos, ele alocou alguns florais, então deu-se o sistema floral, né? E como que os florais eles vão funcionar? Eles vão funcionar porque aquela planta que o Dr. Bach descobria, aquela flor, ela trazia a virtude que iria nos devolver aquela deficiência, devolver a virtude para a gente. Nós estaríamos com alguma deficiência, por exemplo, se estamos com muito medo de algo concreto. Dr. Bach identificou que o floral Mimulus, ele vem para trazer para nós a coragem. Porque na terapia floral, gente, nós resolvemos uma questão emocional tratando pelo oposto. A gente precisa reharmonizar aquela virtude que por alguma razão ficou esquecida dentro de nós. Porque entendemos que nós já trazemos todas as virtudes. Todos nós temos as virtudes dos 38 florais. Mas em algum momento da nossa vida, a gente se desarmoniza. E o Dr. Bach, ele na filosofia dele, né, ele nos ensinou assim que nós, como uma partícula divina, nós estamos aqui encarnados, um corpo físico, material, mas nós temos uma contraparte espiritual. Nós temos o nosso eu divino, nós temos o eu superior, nós temos, podemos chamar de uma intuição, de uma essência, de algo que nos conecta com algo maior, com a divindade, com o todo. E quando a gente está separado dessa divindade, desse divino, dessa nossa essência mais pura e verdadeira, nós entramos em sofrimento. E o sofrimento físico, ele deriva desse desequilíbrio. Então, antes de sentirmos um mal-estar, algo que nos incomoda no corpo físico, algo na nossa alma não está conversando bem com a nossa personalidade. Então, toda vez que a gente está caminhando na vida de uma forma que está desarmônica com o nosso objetivo, a nossa missão aqui nessa vida, com os desígnios que o Criador colocou para a nossa alma, a gente entra em sofrimento. Então, a ambição, o egoísmo, a crueldade, a ignorância, enfim, existem várias situações que nos distancia desse nosso eu divino, dessa nossa essência mais pura, né? A gente nasce, a gente vai crescendo e os traumas, os choques, né, a nossa história, aquilo que não ficou bem resolvido, né? Hoje eu estudo também o transgeracional, então muitas coisas que vêm da bagagem da nossa história ancestral, muitas vezes, tudo isso vem aflorando e muitas vezes não sabemos lidar com essas emoções. Então, desde que eu entrei no estudo dos florais, que eu conheci e comecei a fazer o uso da terapia floral, eles são recursos maravilhosos que vêm me restaurando, me reorganizando toda vez que eu sinto que alguma dessas virtudes está deficiente e que eu preciso trazê-las de volta. Então, o floral é como uma lembrança. A energia daquela flor, ela entra em ressonância com o nosso corpo,
como um instrumento que é afinado, sabe? Um violão afinado. Então, esse floral entra nos afinando novamente, trazendo a vibração daquela planta que carrega uma virtude, que está esquecida por alguma razão, que a gente se distanciou dela, né? Então, Dr. Bach, ele tem a filosofia floral, né? E esses 38 florais, cada um deles vai estar ajustando uma deficiência. Amanhã a gente vai falar especificamente do floral Star of Bethlehem, porque essa primeira jornada, ela é a jornada Star of Bethlehem. É um floral muito bonito, é a estrela de Belém, e é um floral que vai trabalhar choques, traumas, né, situações de susto, imagens congeladas, tudo aquilo que a gente não elaborou, um luto mal vivenciado, que não foi elaborado e que nos interrompe, nos bloqueia o fluxo da vida, né? Porque cada vez que a gente entra em desarmonia numa dessas emoções, numa dessas virtudes, a gente bloqueia a vida, né? Que ela flua e que a gente consiga efetivamente cumprir o nosso propósito aqui. A gente se desvia e muitas vezes a gente fica assim, né? Meio que perdido mesmo, né? Às vezes até sentindo a deriva. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês como que é um floral. Um floral, aqui temos um concentrado, ele é um frasco, ele é um líquido. Em outro momento eu vou explicar com detalhes para vocês como que ele é produzido. E a gente pinga ele, né, direto na boca ou num copo com água para fazer a ingestão. Esse floral aqui, por exemplo, é o Chestnut Bud. Ele é o botão da castanheira. Ele é um floral muito interessante porque ele trabalha a nossa capacidade de aprendizado. Como assim aprendizado? Aprendizado no sentido mais profundo, inclusive, o aprendizado com os erros da vida, com as situações que a gente vive. Ao invés da gente ficar repetindo, sem elaborar uma experiência, sem tirar o aprendizado que aquela experiência veio nos trazer, a gente incorre na repetição. A gente não quer prestar atenção e tirar, né, a lição daquela experiência. Então, quando a gente se vê enredado em repetições, em situações que a gente, nossa, de novo, né? Estou vivendo isso de novo. Por que isso? Eu não consigo elaborar. O Chestnut Bud, ele vem trazendo pra gente esse aprendizado. O floral, ele vai trazer luz para nossa consciência. Ele vai trabalhar no nível da nossa inconsciência, trazendo elucidação, trazendo capacidade que a gente perceba. E percepção é tudo na nossa vida, né, gente? Então, se a gente está embotado com a percepção, com a nossa psique, com uma nuvem, tem algo ali que está embaçado e a gente não está conseguindo ter clareza, os florais adequados, eles vão iluminar e trazer a virtude de volta. E somos seres relacionais, né, gente? A gente está o tempo inteiro em relação, né? Nós precisamos das pessoas, precisamos dos encontros, precisamos das experiências. O sofrimento faz parte da nossa vida. Não há mágica. Tudo é um processo, né? Independente de qual seja o sofrimento ou o desafio que a gente atravesse, a gente precisa de dar um start, a gente precisa de resolver olhar para aquilo, né? Faz parte da cura o desejo de ser curado. Então, terapia floral é para aquela pessoa que tem esse desejo. A pessoa que se dispõe a olhar para a vida de outra forma, que vai questionar a situação que ela está vivendo e pensar, precisa ser assim? Não pode ser diferente? O que eu posso fazer para mudar essa realidade? E a vida nos coloca recursos, né? Hoje temos inúmeras terapias. A gente está falando aqui da terapia floral, esse recurso maravilhoso. Mas nós temos, como eu mesma citei, da minha experiência, a psicoterapia, como foi importante naquele momento que eu entendesse que eu precisava de ajuda e buscar esse recurso, né? A acupuntura, nós temos muitas opções, então cada um de nós vai se afinar a um recurso ou outro. Mas o importante é que a gente busque os recursos, que a gente não desista, que a gente insista e persista por nós, né? Que a gente busque em algo
uma força e um recurso para nos tirar, para nos movimentar e que a gente atravesse determinada situação, né? Então, se vocês têm interesse em aprender um pouco mais sobre os florais de Bach, eu vou estar fazendo outras lives, outros encontros. Amanhã eu vou falar um pouco mais sobre o floral Star of Bethlehem, que é o nome da nossa jornada. Mas para o fim de semana eu vou colocando aqui nos stories, eu vou disponibilizar o link de inscrição dessa jornada. Essa jornada vai durar 21 dias. Nós vamos ter encontros ao vivo, vamos ter partilhas e eu vou informando vocês. Eu estou conseguindo ver aqui os comentários, se vocês tiverem alguma dúvida. Eu não sei se alguém aqui já conhece a terapia floral, quiser compartilhar alguma experiência ou me perguntar algo. Eu espero que vocês estejam ouvindo bem. A minha imagem está às vezes um pouco falhando, mas eu não sei o som como tá aí. Vocês estão me ouvindo? Um beijão, Michele Maria, que saudade. Deizinha, Nick. Vocês estão me ouvindo, gente? Ah, o som tá bom. Que ótimo, Deizinha, valeu. Então, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar, podem perguntar. Os florais, eles são seguros, super seguros. Eles podem ser usados independentes de qualquer medicação, de qualquer outro tratamento. A gente não substitui nenhum tratamento pela terapia floral. Ela é uma terapia complementar. Uma coisa interessante também falar para vocês que em 1976 a Organização Mundial de Saúde reconheceu a terapia floral e no Brasil a gente tem em 2006. Demorou um tempinho, né? Mas aconteceu. A gente tem em 2006 nascendo a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. E em 2018 a terapia floral ela foi incluída no rol das terapias das PNPICs, que fazem parte dessa política que está incluída no SUS, né? Como terapia integrativa. Então, isso também é bacana a gente saber que essa é uma terapia já estabelecida, né? Ela já é reconhecida há bastante tempo, né? Desde 2030, dos anos 30 que o Dr. Bach identificou essas flores, né? O Dr. Bach ele veio a falecer em 1936 e nos deixou esse legado maravilhoso, né? Que elas são realmente incríveis. Todo mundo quietinho? Vocês têm alguma pergunta? Eles são seguros, né? Como eu falei, eles são usados de uma forma muito simples. Como eles são preparados, né? A gente pode ter esses concentrados, usá-los de forma concentrada, ou podemos também prepará-los numa farmácia de manipulação, um frasco de tratamento, né? A diferença é que esses concentrados têm uma validade maior e a gente pode usá-los na água ou diretamente. E o manipulado ele tem uma validade menor, mas todos dois vão funcionar da mesma forma. Por quê? Porque é uma terapia qualitativa, ela não é quantitativa. Ela é uma terapia vibracional. O que conta é a qualidade da energia, a qualidade da vibração energética que cada flor, cada composto desse tem. Né? Então não é por quantidade, tem uma forma correta de usar, mas não é, quanto mais eu usar num dia, o efeito vai potencializar. Não, são estímulos que a gente dá para o nosso corpo. Cada vez que o floral entra em contato com a gente, é um estímulo. Então, em geral, a gente usa 4 vezes ao dia, né? E não precisa mais do que isso. E a terapia floral, também é importante explicar para vocês que ela funciona como um descascar de cebola. Como assim descascar uma cebola? Aquela emoção, aquele comportamento que está visível, que está aparente, é o que a gente vai tratar. E o floral, ele vai reorganizar essa camada
e muitas vezes fazer o quê? Aflorar uma nova camada de desarmonia, de forma que aos poucos a gente vai chegando no núcleo daquela questão, daquela temática que o cliente trouxe. Então a gente fala numa cebola nesse sentido, de tirando as camadas externas até que a gente chegue ao núcleo de uma questão, né? Os florais também, eles podem ser florais usados mais numa situação, em questões agudas, ou eles podem também ser florais que eles dizem mais respeito à nossa personalidade, algo já mais enraizado, algo que já faz parte do nosso temperamento. Às vezes um sintoma que a gente fala assim, eu sou assim desde criança, desde muito pequena eu sempre tive muito medo das coisas e sou uma pessoa muito tímida. Então muitas vezes o Mimulus vai ser um floral importante acompanhando aquela pessoa ao longo da vida, porque ela traz aquilo como um tipo já dela, né? E muitas vezes não, a pessoa não é tímida, a pessoa não tem medo, mas ela passou por uma situação e de repente ela está extremamente medrosa naquele contexto, naquele cenário. E ela vai usar Mimulus como um floral de situação, para uma situação aguda. E muitas vezes ali em dias, né, em pouco tempo, aquela coragem vai substituir o medo e ela não vai precisar mais usar o floral Mimulus. Então, a terapia floral é importante que a gente tenha um acompanhamento, que a gente possa descascar essa cebola, elaborando os conteúdos que o cliente está trazendo, a queixa que ele está trazendo. E amanhã eu vou estar aqui falando para vocês do Star of Bethlehem, que é esse floral de choques, traumas não resolvidos, né? Lutos mal elaborados, tudo que nos congelou, tudo que nos impactou, uma imagem, algo que nós ouvimos, algo que cristalizou e que muitas vezes está tirando nosso brilho, tirando nossa alegria, tirando a nossa capacidade de prosseguir. E muitas vezes, pessoal, a gente não sabe que não sabe, né? Essa é uma experiência que eu tiro assim da minha vida no autoconhecimento, nas terapias. A gente precisa se permitir a descobrir o que a gente muitas vezes nem tá tão longe da nossa realidade ali, esse entendimento interno. É olhar para dentro, né? É buscar dentro de nós as saídas, as soluções, os recursos internos, usando ferramentas, usando terapias que nos impulsionem nesse sentido, né? Não é a terapia floral, é o nosso movimento, mas a terapia floral, ela vai despertar em nós uma percepção diferente, algo que a gente não estava se dando conta. E outra coisa importantíssima, né? Despertar a autorresponsabilidade, porque é muito comum a gente se apoiar, a gente se esconder numa zona de conforto, colocando a responsabilidade no outro, nas coisas, no trabalho, na família, enfim, é uma tendência do ser humano, né? É uma defesa muitas vezes, mas se a gente ultrapassa essa fronteira e olhamos de outra forma, a nossa liberdade é outra, né? A gente pode conquistar a autonomia, a gente pode ir descobrindo quem nós realmente somos, o que viemos fazer aqui, qual é o sentido de tudo isso, né? Ao invés do tempo ir passando e a gente só olha para fora, né? Eu espero ter contribuído de alguma forma com esses pensamentos, com essas reflexões, com um pouquinho dessa terapia que me encanta, né? Eu estudei muitas coisas, venho estudando outras terapias, algumas elas não ficaram, né? São importantes, mas não ficaram. Mas a terapia floral, nunca mais eu deixei de fazer o uso dos meus florais e vem me acompanhando ao longo de todos os meus dias, né? Nós temos o Rescue, que depois eu vou falar sobre ele também. É um composto de emergência. Esse aqui, ó, é o floral mais vendido, mais usado, porque ele é um mix de 5 flores que tem o objetivo de nos tirar assim de uma situação de emergência mesmo, né? Ele é um verdadeiro SOS. Vai ter oportunidade de a gente estar falando sobre ele também. E em outro momento eu vou poder explicar para vocês um pouco como eles são produzidos, né? Como que
Dr. Bach identificou a capacidade de trazer para esse frasquinho, né, o potencial dessas flores, dessas plantas. E lembrando, gente, da questão energética, né? A gente tá no mundo que é físico, mas que existe a contraparte sutil, né? Então, a terapia floral é uma terapia vibracional, uma terapia que vai atuar no nosso campo sutil. Ela vai harmonizar de uma forma que nós possamos ter mais consciência de nós mesmos, dos nossos comportamentos, das nossas atitudes. Ela é uma terapia para nós nos cuidarmos. E assim, a gente se cuidando, a gente tem condição de oferecer algo também para o nosso meio, para, né, o nosso entorno, para o nosso ambiente, né? Que vocês possam estar com esse olhar do autocuidado, do autopreenchimento, né, do autoacolhimento, porque se a gente parte para esse lado, a gente tende a ter mais sucesso na vida do que enquanto a gente, né, quer responsabilizar o outro, ou a gente quer ajudar o outro, né? Conheço bem esse lugar, mas muitas vezes a gente esquece da gente e ninguém dá o que não tem. Então fica aqui essa contribuição, e amanhã eu vou ainda colocar o horário, mas acredito que a gente possa se encontrar aqui de novo. Quem não pôde vir, pode assistir, que eu vou colocar a gravação. E qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem para mim no direct ou no WhatsApp. E sobre a jornada, ela vai acontecer começar no dia 16 e 17. E vai se prolongar por 21 dias. Mas eu vou estar falando mais sobre ela numa outra live, que conforme eu me comprometi com vocês, eu não quero estender demais aqui. E acho que assim fica melhor. A gente vai falando em outros momentos um pouco mais da jornada e um pouco mais da terapia também, tá? Ó, um beijo, obrigado por vocês que puderam estar aqui e me dar aí um feedback. Eu fiquei meio assim, estão ouvindo, não estão ouvindo, tem som, não tem som, é um pouco estranho, né? Mas enfim, fico feliz que vocês puderam me dar esse feedback também. Um beijão, gente, uma boa noite, fiquem com Deus.